A gente optou por fazer tudo por conta própria. Hotel Amigo da Favela. E aqui temos uma mãe fazendo a volta. Criança que dirige. Eles podem até te tirar do trem. Bom dia, amigos! Bom Bom dia! Hoje é o nosso dia 6. A gente segue aqui em Luxor. A gente dormiu aqui no barco mais essa noite. Mas daqui a pouquinho a gente já vai atravessar lá pro outro lado de novo. O caos. Porque é da onde que os nossos passeios será. A gente optou por fazer tudo por conta própria. A gente não veio com agência fechada, a gente não fechou pacote, a gente não fechou nada. Porque quando eu comecei a pesquisar, tava tipo muito caro. Muito assim, acima do nosso budget. E eu vou ser sincera pra vocês, tudo tranquilo. Claro, tem certas coisas que a agência ela vai te proporcionar mais habilidade, mais conforto e segurança. A gente tá assim, literalmente metendo as caras. Teve uns perrenguinhos no caminho? Teve uns perrenguinhos no caminho, mas nada assim grosseiro, sabe? Por mais que a gente tenha vindo por conta própria, a gente também fechou alguns passeios com agências. A gente fechou todos eles pelo Get Your Guide e alguns por indicação aqui do hotel. E a maioria deles, eles vêm e te buscam no próprio hotel que você tá. Super em conta, super tranquilo. Todos os que a gente fechou, fomos super bem atendidos, desde o pré-passeio. Eles costumavam mandar mensagem 1, 2 dias antes, combinando o horário. Toda vez que eles iam buscar, estavam no horário. Assim, com relação a isso, é sem palavras. Chegamos do lado de West Bank. Perrengue check. Hotel Amigo da Favela. Chegando em Luxor, a gente pegou o quê? Um quartinho, só pra gente poder deixar nossas bolsas antes da gente ir no templo, porque o nosso ônibus sai hoje. O hotel aparentemente assim, bem tranquilinho, bem simplesinho. Saindo do hotel, a gente tava conversando agora com o dono do hotel. Cara, muita gente boa. Acho que a melhor parte da gente fazer a viagem por conta própria é essa, porque você conhece as pessoas, aí você consegue ter mais contato e isso é bem interessante. E eu tava vendo, por incrível que pareça, aqui em Luxor, não existe Uber Cairo, o lugar de onde a gente tava, Giza, que é onde a gente vai depois, tudo normal. Mas só aqui em Luxor que não. Não sei, em outra cidade também. E então, como agora a gente vai no templo de Karnak, que é um dos mais bonitos daqui, a gente tá andando até a estação de trem, que é 8 minutos de caminhada. E de lá a gente vai pegar um táxi, que dá mais ou menos uns 8, 10 minutos. Ela vai ter que negociar. Aí começa a negociação. Se chegar lá, o cara já vai mandar 500. Aí você vai negociando, que vai abaixando. Até chegar em 100. Mais uma coisa, as crianças elas passam tudo falando com a gente. Os adultos tudo julga, sabe? Fica olhando as nossas caras, alguns, tá? Não generalizando. Mas as crianças elas passam oi, tipo, conversando mesmo. As ruas aparentemente elas são um pouco sujas, bastante. E é tudo muito simples. Vou mostrar pra vocês. Ali tem 2 egípcios. Ó, tem 2 egípcios aqui na frente. É que a gente ainda não foi pra Cairo, mas dizem que o trânsito é 10 vezes mais caótico do que aqui. Vamos ver. Mas é assim, a gente virando. Pô, a gente viu esses dias 4 pessoas numa moto, cara. O trecho daqui até o templo dura mais ou menos 10 minutos. A gente encostou ali e já negociou com o taxista. A gente chegou aqui no templo de Karnak. Cara, de verdade, esse aqui era um dos lugares que eu tava mais ansiosa de conhecer. A maioria vem assim, de excursão. Então, todo lugar que você vê esses ônibus passando. E os doidos aqui assim, ó. Aí ali já é o centro de visitante, pra gente poder comprar os tickets. Entramos no Karnak Temple. O ticket custou 600, era 600 o inteiro e 300 para estudante. Esse daqui é mais ou menos a maquete daqui do templo. Cara, o templo de Karnak, ele é um complexo enorme e é impressionante as coisas históricas que tem aqui para explorar. Bem aqui na entrada a gente vê essa Avenida das Esfinges. Basicamente essa avenida ela conectava ao Templo de Luxor, que é um outro templo que tem lá do lado. E no final da Avenida das Esfinges, a gente chega aqui no primeiro pátio,
que aqui é onde fica o Pylone de Ramsés II, que é essa entrada aqui linda. E esse pátio aqui, ele também tem o templo de Sete II. Olha a perfeição de detalhes que tem aqui nessa parede. E esse aqui é o ponto alto daqui. Esse daqui é o grande salão de Hipóstilo. Por aqui tem 134 colunas espalhadas em 16 fileiras. E aí, como tá sendo a experiência? Ah, loucura, mano. Várias pessoas tiram foto. Tem nem Eu tava sentado no pilastro aqui, o cara me pediu pra levantar pra ele tirar foto. Olhando assim, nem parece que a gente ficou o quê? 2 horas tirando foto aqui nas pilastras. E ainda não conseguiu. Quase. Quase. Não, foi quase, mas não. Chegou perto. Mas, cara, sem palavras. Sensacional. Pra grandiosidade disso aqui. Tem 2 obeliscos no Templo de Karnak e eram mais 2 no Templo de Luxor, que fica logo atrás aqui. E um foi dado de presente para a França e hoje ele se encontra lá na Praça de Concorde, em Paris. E por que foi dado pra eles? Para selar a amizade e a diplomacia entre eles. Então aqui a gente tem um lago sagrado que ele era usado para rituais de purificação. E aqui, escaravelho. E aqui temos uma múmia fazendo a volta. E por que ele tá rodando? Porque dizem que se você rodar, traz sorte pra vida. Então a gente vai rodar pelo menos umas 5 vezes para garantir que a gente vai ter sorte. E olha esse pôr do sol aqui, gente. A gente veio andando lá do Templo de Karnak até um restaurante que ficava a 15, mais ou menos 10, 15 minutos. E por incrível que pareça, eu acho que a gente foi abordado umas 50 vezes. 50 vezes oferecendo táxi. Ao mesmo tempo, tipo, só nesse trecho que a gente tá andando aqui na orla, eu acho que a gente viu umas 6 paradas policial. Assim. Não sei se é porque aqui é onde estacionam os cruzeiros. Então, por exemplo, aqui ficam os cruzeiros assim estacionados na orla. Esses cruzeiros, eles costumam fazer um roteiro de 4 dias e 3 noites. E eles descem, aí eles fazem essas paradas. Só que pelo que eu tinha visto era bem caro. O trânsito aqui é coisa de doido. Criança que dirige. E é tipo assim, sabe-se quem puder. When I am driving on my city, I use maps. You are very good. Anyway, my name is Marcos. Marcos. Perfect. Easy name. Marcos. Marcos, it's a common name in Brazil. Yeah. Because that's a Christian name. Uhum. Yeah, Marcos. Bible. Exactly. Thank you so much, Marcos. E lá vamos nós de novo. A gente já tá aqui na estação de ônibus daqui em Luxor. Eu tinha pesquisado a melhor forma pra gente ir pra Cairo. Tem 2 modos, ou de trem ou de ônibus. Eu tinha visto que a opção de trem antigamente era mais viável. Só que agora eles aumentaram muito o preço. Por exemplo, pra Egito, que é daqui, custa coisa de 6 euros. Pra quem é turista, tá valendo, sei lá, 60, 80 euros. Antigamente, parece que os turistas começavam a pedir para os egípcios comprar para eles, para poder ser desconto. Agora, nem isso mais, porque se você tá lá e eles acham que você não é, eles pedem o passaporte, não é, eles podem até te tirar do trem. Então, a gente optou pela opção da gente de ônibus, que foi viavelmente mais barata. Nosso ônibus, ele sai 10h30 da noite daqui de Luxor. E aparentemente são 10 horas. Então vai ser a noite inteira até chegar em Giza. A gente não comprou direto com a rodoviária de Cairo, a gente comprou com a rodoviária de Giza porque a gente vai fazer as pirâmides amanhã. E ó, do mesmo jeito que foi o busão que a gente veio de Garda pra Luxor e agora de Luxor pra Cairo, tá pontual no horário. O ônibus com ar-condicionado. Ó, até televisãozinha com filme no horário, e povo, 10h30.
Gostou do busão? Ele banco deita relativamente ok. Assistiu o Cairo. Ah, Quase extorquiram nós. só teve mais um detalhezinho. Aquela coisa de chips. Da hora que a gente tava, o cara que foi pegar, eu vi que costumavam dar chips pro pessoal que coloca a mala. E eu deixei separado tipo 5 da moeda deles pra dar, porque foi o valor que eu vi um outro cara dando. Na hora que a gente foi colocar a mala, o cara virou pra gente e falou, 40. Tipo, querendo tirar dinheiro de nós. Aí eu meio que comecei a falar, não, eu não tenho. Ninguém me falou que tinha que pagar, eu tenho só o dinheiro de chips. Ele, sabe? E é isso. Esperamos que nossa mala chegue agora. Aham, inteira, por favor. Cara, o Luxor é lindo. A gente também, a gente ficou mais ou menos, deixou a mochila lá no hotel e tal. Só por um dia, tomamos um banho antes de vir pra cá. O dono é muito gente boa, ele trocou ideia com a gente, conversou. Então assim, tem esses casos, só que também tem gente muito legal aqui. O taxista também, que levou a gente, nossa, sem palavras. Mas assim, isso daí a gente tem em todo lugar. Agora, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Fala pros seus amigos o que é pra eles fazerem. Hã? O que é pra eles fazerem? Siga, compartilha, ativa o sininho. Seu novinho, isso tá frente. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa viagem. Bye, bye.